E aí pessoal, aqui é o Amon. E aqui é o Zuka. Hoje trouxe um tópico muito interessante para vocês. As 7 micronações que existem aí pelo mundo. Uma micronação é uma entidade cujos membros afirmam pertencer a uma nação independente ou até um estado soberano. Mas isso só acontece se tiver reconhecimento legal por outras nações ou povos. Então não esqueça de pegar a sua pipoquinha e assistir esse vídeo até o final. Reino Eleori. O Reino Eleori foi criado em 1944, depois que um grupo de professores de companhagem decidiu comprar uma pequena ilha na Dinamarca. A ideia inicial era transformar o local em um acampamento de verão, mas no final a ilha se tornou uma divertida paródia das tradições reais dinamarquesas e da estrutura do governo do país. O reino conta com o brasão, moeda, o leão Dortor e selos próprios, além de ter o seu próprio fuso horário, que fica 12 minutos atrás do horário oficial da Dinamarca, desde a década de 40. Eleori já teve ao menos 6 monarcas, e o outro fato interessante é que na ilha, além dos dinamarqueses, os súditos também podem se comunicar através da interlíngua, uma língua internacional baseada em um extenso vocabulário comum utilizado por vários idiomas. Principado de Seborga. Fundado na Itália por Giorgio Carboni, chefe de uma cooperativa agrária local. Em 1963, o Principado conta com uma população pouco mais de 300 habitantes. Todo sudista do atual monarca Príncipe Marcelo I, Seborga se autoproclama como independente e, desde que foi criado, reivindica seu território. O Principado chegou até a moeda própria entre os anos de 1994 a 1996, o Luigino, mas acabou adotando o euro. Além disso, o Principado conta com 2 ordens de cavaleiros, a Ordem de São Bernardo e a Ordem de São Sepulcro, e os seus idiomas oficiais são o italiano, o francês e o liguri, um dialeto falado na região de Ligúria. Principado de Sealand. Principado de Sealand ocupa uma antiga base naval construída durante a Segunda Guerra Mundial para guardar o porto de Harwich, localizado no Essex, na Inglaterra. Em 1967, o local foi ocupado pelo comandante de um rádio pirata chamado Parder Royal, e com ele levou a sua família. Então, 8 anos se passaram e o Principado foi estabelecido com o Príncipe Royal como monarca. Os habitantes de Sealand, que atualmente somam 27 pessoas, afirmam que o local é um estado soberano e independente, em vez de uma micronação. Lá, eles contam com uma moeda própria, o Dollars de Sealand, e atualmente quem governa o local é o filho de Royal, Príncipe Michael Beats, que assumiu o trono após a morte de seu pai. Por certo, se você sempre sonhou em ser um lord, um baron ou um conde, todos esses títulos estão à venda por pequenas pinchinchas no local. Reino de Talussa. O Reino de Talussa é fundado em 26 de dezembro de 1979 por Roberto Madison em Milwaukee, nos Estados Unidos. Então, com apenas 14 anos de idade, ele tinha apenas acabado de perder a sua querida mãe. No início, o reino é limitado apenas ao seu quarto. Ele escolheu o nome de Talussa depois de descobrir o que significa casa em finlandês. Os seus primeiros projetos foi ter a presença na internet em seu próprio site desde 1995. Médios traz Talussa à vida como um adolescente, publicado em um jornal de sua faculdade, desenhando uma bandeira e um emblema, fazendo a sua própria coroa com o capacete velho de um bombeiro. Na época, os únicos membros da sua nação era
apenas os seus amigos. Tudo começou na década de 1990, com a publicação de diversos artigos em New York Times, em diversos meios de comunicações. Começou a chamar atenção por muitos o seu site e o seu reino. Muitos novos cidadãos começaram a se juntar a Talousa. Madison então reivindica a criação do termo a micronação. Império Americano. Este império é um pouco diferente, é um império mais divertido e foi fundado em 1987 pelo canadense Eric Lees e reivindica soberania sobre um vasto território terrestre e intergaláctico que inclui o hemisfério norte de Plutão, uma colônia em Marte, um planeta imaginário e uma ilha localizada no meio de um lago na Nova Zelândia, 1 km² na Austrália e uma área com um tamanho correspondente a uma casa na cidade de Montreal, no Canadá, onde seria instalada a embaixada para tudo ou mais alguma coisa, claro. Em 2009, o Império Americano contava com 400 membros, mas a população decaiu nos últimos anos, somando somente 230 pessoas em 2013. O imperador permite a formação de partidos políticos e para se tornar um cidadão basta ser residente na capital do império, ou seja, o planeta Terra, ou em alguns dos territórios do mundo imperial, que neste caso seria uma das áreas intergalácticas reclamadas pelo Airikianos. Podemos dizer que essas pessoas aí são meio noiadas. Celestia. Também conhecido como uma nação do espaço celestial, esta micronação foi fundada em Irving Park, Illinois, por James Thomas em 1949. O criador de Celestia se manteve ativo durante vários anos, inclusive enviou notificações para o governo dos Estados Unidos, Reino Unido, então até mesmo para a União Soviética e as outras nações, pedindo que todos os testes atmosférico fosse cancelado, alegando que estava invadindo o seu território. E em 1959, depois de James publicar um livreto sobre a nação Celestia, que se apoiava em um sistema híbrido de governo que mesclava características de monarquia e república e propunha a criação de sua própria moeda. Contava com pouco mais de 19 mil membros. No entanto, após o falecimento do seu fundador na década de 70, acredita-se que a micronações tinha ido para o espaço. A República de Cugel-Mugel. Você já pensou aí se você declarar a sua própria casa como um reino? A República de Cugel-Mugel foi isso mesmo que aconteceu. Pode servir de inspiração até para você. Localizada em Viena, na Áustria, a República foi declarada como independente em 1984 e surgiu depois de uma disputa entre o artista Winden Lieburger e as autoridades austríacas, envolvendo a licença para a construção de uma casa com formato esférico. Atualmente, a República de Cugel-Mugel conta com apenas um habitante, seu fundador, e se encontra totalmente cercada. Uma anedota interessante ocorreu há alguns anos, quando o rei foi condenado à prisão por se recusar a pagar impostos ao governo austríaco e começar a imprimir os seus próprios selos. Contudo, o presidente da Áustria perdoou o artista e deixou-o em liberdade. E Cugel-Mugel hoje se transformou em uma atração turística. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E não se esqueça de curtir e se inscrever aí no canal. E aqui é o Amon. Então, pessoal, gostou de assistir o vídeo? Comente o que vocês acharam de mais interessante, dá like se gostaram e compartilhe com seus amigos. Pessoal, se vocês têm algumas novas ideias para alguns vídeos, mande para nós, pra gente fazer. Obrigado por ter assistido e até mais. Valeu!